Você acredita que é possível que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja prejudicado, ele tenha a situação agravada, principalmente em se tratando dos processos que correm perante o Supremo Tribunal Federal, agora que o Supremo também vai investigar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro? Nós vimos que a PGR requereu perante o STF a abertura de inquérito policial para apurar a conduta do deputado federal que está nos Estados Unidos da América. E aí surge uma questão: será que o comportamento do deputado federal que passará agora a ser investigado pela PGR perante o Supremo Tribunal Federal seria caso que poderia prejudicar o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja nessa própria investigação, que apura a conduta do deputado federal, seja no processo em que se apura a tentativa de golpe de Estado em que o ex-presidente e os seus ministros estão sendo processados? Qual a sua opinião? Você acha que isso é possível ou não? Nós já abordamos, inclusive eu convido você a estar se inscrevendo lá no canal Delegado Flaviano, nós abordamos a possibilidade de prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro nessa investigação que se inaugurou agora. Por quê? Porque a infração penal supostamente cometida por ele, aquela que é atribuída pela PGR, possui uma pena significativa e é possível que se afirme a reiteração delitiva. Agora aqui nós estamos abordando o seguinte: será que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser prejudicado? Isso é muito importante e muito interessante de ser compreendido. Nós vimos essa notícia aqui na CNN Brasil, e eu convido você a estar acompanhando juntamente comigo, que diz que o ex-presidente deverá prestar o depoimento lá no Supremo Tribunal Federal em razão da atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, no sentido de coagir as autoridades brasileiras. É isso que a PGR afirma. Agora, é possível que, além de prestar o depoimento, o ex-presidente seja prejudicado também? Vamos lá, a gente precisa observar dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte: bom, é possível que se afirme que a conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro, então é possível que a PGR afirme isso, que a conduta do deputado federal Eduardo Bolsonaro esteja contribuindo para uma situação mais positiva do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Veja só, é possível que se afirme que essa conduta do deputado federal lá nos Estados Unidos tem o sentido de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque uma vez que as autoridades brasileiras houvessem sido intimidadas, elas então deixariam de adotar medidas negativas, contrárias ao interesse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este é o primeiro cenário. O segundo cenário é o seguinte: é possível que que o deputado federal esteja amando do ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, esteja atuando conjuntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro financiando o deputado federal nos Estados Unidos, e o faria no sentido de que lá nos Estados Unidos o deputado federal atuasse para beneficiar no Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro, intimidando as autoridades brasileiras. Esses são os dois cenários. Nós precisamos observar o seguinte: em se tratando de responsabilidade penal, a Constituição Federal é muito clara e todo o ordenamento jurídico é muito claro no seguinte sentido: as pessoas devem responder subjetivamente pelos atos que elas tenham praticado. Então, esse é inclusive um detalhe que fica muito latente nesse processo que se apura a tentativa de golpe de Estado que aconteceu no Brasil. Qual é? É muito claro que houve, de fato, uma tentativa de golpe de Estado. Uma multidão de pessoas, né? E inclusive se você conversar pelas ruas aí, algumas pessoas vão falar: eu queria que desse golpe de Estado. Então é muito tranquilo de se afirmar que houve uma tentativa de golpe de Estado, né? Ou pessoas queriam dar esse golpe de Estado. Agora, é preciso que no processo em que o ex-presidente está sendo julgado, seja demonstrado que ele também contribuiu para a ocorrência desses eventos, né? Porque não pode simplesmente o desejo. Ele tem que ter praticado atos objetivos que possam ser verificados, que tenham contribuído para aquele deslinde, né? As pessoas vão responder na medida de sua culpabilidade pelos atos que tenham praticado. Só que a Constituição Federal, e aí eu mostro para você o artigo 5º, esclarece o seguinte: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso reafirma que as pessoas não podem ser responsabilizadas criminalmente, é importante que seja salientado isso: as pessoas não podem ser responsabilizadas criminalmente por atos que tenham sido praticados por terceiros.
Então, se o deputado federal está lá nos Estados Unidos da América buscando a aplicação de sanções contra autoridades brasileiras, contra o PGR, contra ministros do Supremo Tribunal Federal, é preciso que fique verificado o seguinte, ou seja, esclarecido o seguinte: se o deputado age individualmente ou se o deputado age em concurso com outras pessoas. E se o acaso estiver agindo em concurso com outras pessoas, é necessário que se demonstre quem são essas pessoas. Portanto, se for afirmado que o deputado federal lá nos Estados Unidos atua em conjunto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser demonstrado. E se isso for demonstrado, o ex-presidente Jair Bolsonaro também estaria em uma situação de coação no curso do processo, também estaria nesse interesse de coagir autoridades brasileiras. Você consegue perceber isso? Não basta supor, não se pode tratar de suposições. Isso tem que ser demonstrado de forma bastante objetiva, né? Objetiva no sentido de que elas possam ser verificadas, mas a responsabilidade é subjetiva. Então, caso o ex-presidente esteja em conluio, ou seja, esteja agindo de forma conjunta, esteja unido em um mesmo desígnio com o deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, mesmo ele estando aqui, mas ele age ligado subjetivamente, né? Existe um liame subjetivamente entre o ex-presidente que está sendo processado e as ações do deputado federal no sentido de coagir as autoridades. Claro, isso pode resultar em um prejuízo maior para o ex-presidente Jair Bolsonaro, seja na apuração do processo em que se apura a tentativa de golpe de Estado, seja nessa nova investigação. Portanto, é possível que, inclusive, no processo em que se apura a tentativa de golpe de Estado e que já está na fase de instrução judicial, dali surjam algumas consequências em face do ex-presidente Jair Bolsonaro. Assim como é possível que seja verificada uma nova infração penal nessa investigação que se inicia agora e seja verificado então que o ex-presidente de fato tem agido em conluio, em conjunto, de forma ligada com o deputado federal para a ocorrência dessa coação no curso do processo. Isso tudo tem que ficar muito claro no processo. É importante que, em se tratando de responsabilidade penal, todas as condutas sejam substancialmente demonstradas, né? Isso é muito importante. Por isso, meus caros, por isso que, por mais que a gente veja esse processo correndo agora e por mais que tenhamos nossas opiniões individuais, um processo penal que lida com a liberdade das pessoas, com a liberdade individual, a liberdade de locomoção das pessoas, um processo penal não pode se basear em suposições, em ilações, em achismos. Tudo tem que ficar demonstrado. Até porque as pessoas não podem se defender de uma suposição, né? As pessoas não podem se defender de uma fofoca. Por isso que tem que ser demonstrado de forma bastante objetiva a responsabilidade subjetiva, para que seja verificada a conduta de cada pessoa e se, de fato, o ex-presidente agir em conluio com o deputado federal e isso for demonstrado e verificado pela Procuradoria-Geral e se for convencido o Poder Judiciário, é possível, com toda certeza, que isso resulte algum prejuízo para o ex-presidente, seja no processo que apura a tentativa de golpe, seja nessa nova investigação. Mas isso é a minha leitura da legislação e daquilo que a gente acompanha no noticiário. Eu quero saber a sua. Qual é a sua leitura sobre a legislação, ainda que você não seja do direito, né? Eu te mostrei aqui, tem que mostrar que o cara fez, né? O cara fez ou não fez? Né? Ele só desejou? Ele pensou? Ou ele agiu? Ele contribuiu? Isso ele vai responder. Ou não, ele não participou, ele não contribuiu, ele nem queria que aquilo acontecesse. Isso que tem que ser demonstrado, isso que é responsabilidade subjetiva. Então, mesmo que você não seja do direito, você consegue emitir uma leitura a partir daquilo que você enxerga. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, escreva aqui o que você pensa a respeito disso, a partir da sua percepção. Pode resultar ou não um prejuízo para o ex-presidente Jair Bolsonaro? Deixe seu comentário, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo.